Eu, inicialmente, sinto-me feliz por esse encontro, principalmente por duas razões muito especiais. A presença da Maria Aparecida e também do José Roberto firmando esse acontecimento. Mas eu gostaria de, nesse instante, lembrar daqueles que cuidaram da colonização dessa região. Porque se nós hoje aqui estamos cuidando de nossas vidas, foi porque antes alguém pensou em colonizar a região. E também registrar que essa colonização foi impulsionada pelo plantio de café, que foi a riqueza do estado de São Paulo, que entrou lá pelo norte do estado, pulou onde é a capital do estado hoje e colonizou aqui a região. E mais, para ser mais específico, a nossa região começou na chamada Alta Paulista, que tinha o objetivo de chegar a Marília, e depois de Marília para Tupã. Ali era a Alta Paulista, que foram plantando cidades e nasceram. Primeiro, vamos dizer as mais importantes, Garça, que foi colonizada por Carlos Ferrari, e depois Marília, que foi colonizada por Bento de Abreu Sampaio Vidal. E, curiosamente, a cidade de Marília nasceu chamando Alto Cafezal, porque era o café que estava ali. E depois passou a chamar Marília em decorrência de que as cidades nasciam por ordem alfabética. Alba, Brasília, Cabralha, Duartina, Fernão Dias, Galha, e assim foi. E aí apareceu Marília pela letra M, através de Marília e Dirceu, da nossa história dos tempos ainda imperiais. E depois de Marília, Tupã, fundado por Luiz de Souza Leão, Tupã. Ali terminava a Alta Paulista. E depois veio a nossa região, que era Nova Alta Paulista. Aí surgiu Lucélia, fundada por Luiz Ferraz Mesquita, e assim foi andando. E a nossa cidade de Oswaldo Cruz nasceu pelo fundador, curiosamente, vindo de uma cidade pequena da Suíça. O nosso fundador era Max Witt, nasceu em Liechtenstein, na Suíça, uma pequenina cidade. Ele era um homem também de visão muito ampla, de grandes horizontes. Tinha lá uma pequena indústria de tecido, veio um dia conhecer o Brasil solteiro ainda, depois morou em Pederneiras algum tempo, viu a riqueza que abria no estado de São Paulo, voltou para a Suíça, vendeu a sua indústria de tecidos e veio comprar grandes regiões e grandes grebas de terra nessa região, grandes. E entre elas comprou esta aqui, onde está plantada a cidade de Oswaldo Cruz. Ele passou a morar em Oriente e colonizou. Essa área aqui, que especificamente tinha 5.000 alqueires. Então, ele, na sua fazenda de Paredão, planejou a colonização da cidade que nós moramos. Mas nasceu com o nome de Califórnia, lembrando da riqueza do estado de Califórnia dos Estados Unidos. E foi, então, surgiu a Vila de Califórnia. Mas e que cresceu muito rapidamente, muito mesmo. E que surgiu como uma vila e foi desenvolvendo. E, curiosamente, passou a ser levada a distrito de baixo, com muito pouco tempo, mas pertencendo à Baliza, que nem existe mais. Era um distritozinho perto de Lucélia, chamava Baliza. Porque quando estavam colonizando aquela região, os engenheiros que estavam medindo esqueceram a baliza. Então ficou chamado Rio Baliza. E Oswaldo Cruz era a segunda região do distrito de Baliza. E assim nasceu a cidade
e foi desenvolvendo rapidamente, através do plantio de café. E assim, então, depois de um espaço de tempo muito pequeno, foi elevada à categoria de município. Mas como já existia um distrito de Califórnia, em outra região do estado de São Paulo, na própria de São Paulo, não podia ter dois nomes, dois distritos com o mesmo nome. E naquele tempo, então, o Estado resolvia essas questões geográficas. E tiveram a feliz ideia de botar o nome de Oswaldo Cruz em homenagem a esse grande brasileiro que tanto fez pelo nosso país, que é um cientista e é uma figura da nossa história. Então nós temos a honra de homenagear esse grande brasileiro. E assim nasceu Oswaldo Cruz. E especificamente, sobre o meu caso, eu tive o privilégio, a satisfação de muito cedo passar por esta região. Meus pais e minha família moravam na zona rural em Garça, onde meu pai tinha uma venda na beira da estrada. E como a gente, quando adquire uma certa idade, tem que procurar novos destinos. E meu pai, em particular, porque ele morava numa fazenda em casa que ele tinha um prazo para entregar. Então, ele pensou em cumprir a obrigação que tinha e falou para mim e para o meu irmão, que chamava Jairo, eram os mais velhos, que precisavam mudar e que, na opinião dele, era bom mudar para uma cidade maior, cidade grande, né? Mas nós fomos tocados pelo espírito que herdamos do nosso próprio pai, porque ele nasceu em Taubaté e se migrou para o interior do estado, na boca do sertão. Então aí eu conversei com meu irmão e falei, vamos pensar, vamos ir no Célia, que estava falando, anunciando que estava uma cidade de Lucélia, não se via falar nem nome de Califórnia. Pegamos a jardineira, fomos para a cidade, pegamos o trem, viemos até Tupã e viemos depois de Jardineira e a caminho de Lucélia. Mas quando passamos por esse exato lugar da cidade de hoje, nós vimos uma movimentação muito grande de mata derrubada, uma construção saindo, que era um hotel, e mais duas casinhas. Mas fomos para Lucélia, era o nosso destino. Mas chamou atenção a derrubada da mata que nós estávamos. Era uma estrada de Tupã para cá, contornando a mata, desviando de paus, de árvores imensas, uma estrada estreita, muito estreita, e não em linha reta, desviando de árvores. Chegamos em Lucélia e fomos na residência do Luiz Ferraz Mesquita, que era o dono das terras. Mas achamos já que estava muito cara os lotes lá, um pouco fora das condições do nosso pai. Aí conversamos com eu já e falamos, vamos passar naquele lugar que nós atravessamos lá, que estão derrubando mata, vamos ver lá. E voltamos e fomos os primeiros hóspedes do hotel. Que o dono do hotel nem morava ainda, morava a dona Ana Domaneschi, que era esposa do Alfredo Domaneschi, que ia cuidar do hotel, construído pela empresa colonizadora. Pousamos lá, visitamos, passamos pelas ruas que estavam sendo abertas, conversamos com os que estavam derrubando a mata, etc. Então já nos prendeu a atenção. E a dona Ana Domaneschi falou que as datas podia comprar lá em Veracruz, onde nós passávamos, que a Casa Pimentel vendia. Aí, então, voltamos, passamos por Veracruz e fomos na Casa Pimentel e compramos 2 lotes.
O ano foi exatamente no dia 10 de março de 1941. A missa de fundação não tinha sido celebrada ainda, era 10 de março, porque a cidade foi considerada fundada no dia 6 de junho de 41, através de uma celebração da missa, a primeira missa, em plena Mata Virgem. Quer dizer que nós passamos antes da cidade ser considerada fundada. E daí então falamos para o nosso papai, quando chegamos, tinha comprado em Califórnia. Ele saiu, porque nunca tinha visto falar, né? Nem tinha visto falar. Bom, mas o papai aceitou plenamente. E aí então já ficou formado o objetivo, aí, de que viríamos para cá. Aí, um tempo depois, meu pai voltou aqui, comprou outro terreno e encomendou para fazer a casa. Foi a 13ª casa construída aqui em Oswaldo da Cruz. Muito bem. E um ano depois, exatamente um ano depois, nós mudamos para papai, mamãe e os 4 filhos. Eu, o Jairo, a Vera e o Mário, pequeno ainda. E mudamos para cá. Já passei a viver todos nós uma nova vida. Uma cidade crescendo rapidamente. De noite só escutava batida de martelo durante o dia, porque levantando casa, caminhão de tora chegando, serraria sendo implantada, casa nascendo, a cidade crescendo velozmente. Então já passei a ter uma convivência muito intensa com a comunidade. Já logo fui convidado para participar da primeira quermesse que realizou aqui, que já tinha uma capela onde tem a igreja matriz hoje. E participou dessa quermesse o Francisco Carmona e o Alessio Cana, um jovem que tinha uma máquina de beneficiar arroz. E já passei a participar ativamente da comunidade. E assim nasceu Oswaldo Cruz. De brava gente estrangeira, com alma brasileira, surgiu este rincão. Da mata agreste fechada,